Olá pessoal, então seguindo o nosso conteúdo de eletroquímica e falando sobre as células galvânicas, agora a gente vai entender como é que funciona um sistema diferente da célula de Daniell, né? Então seria uma evolução já, onde eu tenho os dois compartimentos dos eletrodos individualizados, mas ainda conectados por uma ponte, né? Até para poder fechar o circuito, senão o sistema não vai ligar. Porque o que acontece? Da mesma forma que um circuito, né, que nós temos em casa para ligar ou acender uma lâmpada, se eu cortar um dos fios, a lâmpada não vai acender. Por quê? Porque eu não estou mais fechando o circuito. Quando eu ligo ou desligo o interruptor, o que eu estou fazendo na verdade é fechando o circuito, que acende a lâmpada, ou abrindo o circuito, que a lâmpada se apaga. Então aqui eu vou ter, né, a célula galvânica agora, a minha célula onde vai ocorrer a minha redução, separada da onde vai ocorrer a oxidação, e elas estão conectadas por o que a gente chama de ponte salina. O que é uma ponte salina? Quando eu tenho aquele sistema ali de Daniell, eu posso ter, né, a mistura dos íons cobre, né, com os íons zinco. E isso vai fazer com que vai perdendo, né, a capacidade de geração de elétrons, porque eu vou começar a ter mistura de íons. Neste caso aqui, eu tenho uma espécie que não vai sofrer oxidação ou redução, estarão presentes íons que frequentemente é utilizado, né, o cloreto de potássio, né? Então aqui dentro eu vou ter um tubo em U, né, um tubo de vidro em U, onde eu vou ter gel ali dentro, e esse gel, né, ele vai estar cheio de uma solução salina concentrada. Né? Eu posso também colocar algodão aqui nas pontas para que não esvazie o meu tubo. Então aí o que vai acontecer? Se aqui eu tenho no meu ânodo, né, estão sendo gerados cátions, né? Então eu tenho o ânodo, eu vou ter, no caso, o meu zinco sólido, ele vai passar para a solução gerando elétrons, por isso que é o meu polo negativo. Então, ele vem para a solução como cátion. Para neutralizar, né, eu vou ter os meus íons cloreto da minha ponte salina sendo dissolvidos aqui na minha solução para neutralizar. Nesse caso aqui é diferente, eu vou ter os meus cátions sendo consumidos gerando cobre zero. Então eu preciso repor esses cátions. Então o meu potássio vai ser dissolvido neutralizando a minha solução de sulfato de cobre, que não é mais. O que vocês podem observar é que aqui agora, ao invés de ter uma lâmpada, acenderia a lâmpada, mas eu vou utilizar um equipamento chamado de voltímetro. Qual é a função do voltímetro? É nada mais, nada menos do que determinar a diferença de potencial da minha pilha, da minha célula galvânica. Então, essa diferença, que é mais 1,1 volts, é ela que vai dizer se a minha pilha é de 12, se a minha pilha é de 24, de quantos volts for. E aí, mas então eu não posso usar essa reação para gerar uma uma bateria de 12? Posso, desde que eu pegue uma célula, conecte com outra célula igual, ou seja, eu já vou ter o dobro do potencial, da diferença de potencial, mais uma, até que feche a voltagem que eu quero. Então, lá no início eu tinha falado, na aula anterior, que para eu ter uma determinada voltagem, eu preciso colocar o número de células para que chegue na voltagem que eu quero. Por isso que a bateria de um carro tem diferentes compartimentos. Cada compartimento é uma célula galvânica, né? Eletroquímica, que a gente chama. Então, cada uma delas até gerar uma bateria de 12 volts. Bom, vamos adiante. Então, aqui, potencial e energia livre de Gibbs de reação. Então, uma reação com poder de puxar elétrons ou empurrar elétrons gera um alto potencial da célula, né? Então, coloquialmente, uma voltagem alta. Então, se eu tenho uma grande capacidade de empurrar ou puxar elétrons,
É porque eu tenho um alto potencial de célula, né? O potencial ele está conectado com a energia livre de Gibbs. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha pilha cheia, é porque eu tenho uma energia livre de Gibbs muito baixa, né? Então ela é negativa. A tendência da que a reação ocorra é espontânea, né? Então, o que acontece? Por que a reação ocorre? Por que eu conecto uma pilha em um controle e ele acende uma lâmpada? Porque eu tenho uma energia livre de Gibbs negativa. No momento que eu preciso, ela gera corrente elétrica espontaneamente. Até que a minha bateria vai acabando, né? Até que chega um momento que ela encontra o equilíbrio. Então, a espontaneidade ela deixa de estar presente. E aí eu passo a ter o equilíbrio. Eu já não tenho mais a tendência da espontaneidade. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. Uma bateria com potencial positivo, ou seja, uma tendência a gerar eletricidade, ela está acompanhada com uma energia livre de Gibbs negativa. Isso é estão sempre associados. Então, quando eu tenho uma energia livre de Gibbs negativa, quer dizer que a espontaneidade é grande. No momento que eu tenho zero, eu não tenho mais espontaneidade porque eu tenho equilíbrio. E se eu tiver um ΔG positivo, quer dizer que a reação inversa, né, ela vai ser favorecida. Aqui eu vou ter a geração de produtos favorecida. Aqui, se eu tivesse ΔG positivo, eu teria reagentes favorecidos. Então, vamos adiante. Como é que eu vou calcular isso, né? Então, existe aqui uma relação entre o ΔG da reação e, né, o meu potencial da pilha, que na verdade o potencial é a diferença de potencial entre as duas espécies que eu tenho ali, cobre e zinco, por exemplo, no caso da célula de Daniell. Então, eles estão amarrados por N. O que é N? É o número de mols de elétrons que estão a ser gerados, porque pode ter algumas reações, e tem reações que geram 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, isso depende do tipo de reação. A constante de Faraday, então que ela tem esse número, por isso é uma constante, e o potencial de pilha. O que é importante a gente pensar? Lembra quando a gente estava falando sobre essa parte, né, de energia livre de Gibbs, lá quando a gente falou de termoquímica, a gente falou da energia livre de Gibbs da reação e energia livre de Gibbs padrão da reação. Qual é a diferença? A padrão da reação é quando eu tenho reagentes em condições padrão, que a gente vai ver mais adiante. E quando eu tenho energia livre de Gibbs da reação, pode ser determinada em qualquer momento da reação. Então, a padrão ela é um valor fixo e não altera em nenhum momento. Isso só quer dizer que em condições padrão, essa reação tem um determinado valor de energia livre de Gibbs. Já a da reação, ela é determinada em um momento da reação. Então, por exemplo, aqui ela é mais positiva, ou seja, próximo a zero, do que aqui. Como se fosse mais adiante aqui, eu teria um ΔG positivo, né? E que o ΔG padrão dessa reação aqui, ele vai ser sempre fixo. Então, o ΔG da reação depende das condições reacionais. Então, um exemplo aqui, o potencial de uma célula de Daniell em determinadas concentrações, agora eu vou calcular o ΔG da reação e não padrão, porque está em algumas concentrações de íons, é 1,4 volts. Qual é a energia livre de Gibbs da reação nessas condições? Então, o que eu preciso saber? Vou colocar minha equação química, porque eu preciso saber quantos elétrons são gerados ou absorvidos pela equação corretamente balanceada. Então, aqui, né, o meu ΔG é menos NF de E. Então, menos N, que é o número de mols, foram 2 mols de elétrons, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial,
que ele disse que é este valor aqui, nessas condições, eu vou calcular e vou chegar aqui. A minha reação de formação de oxidação do zinco e redução do cobre, ela é espontânea, porque é menos 201 kJ. O resultado dessa expressão vai ser mol, vai cortar com mol, porque esse mol aqui está dividindo, né? E esse aqui está multiplicando. Então, corto de cima com de baixo. Eu vou ter né, Coulomb volt. Eu posso usar essa relação, né? CV é igual a Joule. Então, como eu teria aqui 201 mil joules, eu vou botar 201 kJ. Então, menos 201 kJ quer dizer que a minha reação é espontânea, e isso eu posso ver também pelo meu potencial da pilha, que é positivo. Se fosse um potencial negativo, ou seja, eles têm valores inversos, eu teria uma outra situação. O potencial padrão e a energia livre de Gibbs padrão da reação, ele não se altera. Então, a expressão anterior pode ser utilizada para o cálculo da ΔG padrão e da célula padrão. Basta que as espécies envolvidas estejam em condições padrão. Então, aqui o que seria? Eu tenho um ânodo formado por átomos de zinco, então eu tenho um metal zinco puro. Aqui eu tenho um cátodo formado por átomos de cobre puro. Eu tenho uma solução 1 mol por litro, né, de sulfato de cobre, 1 mol por litro de sulfato de zinco. Nessas condições de sólidos e líquidos puros e soluções a 1 mol por litro, né, ou se fosse gases, né, enfim, nesse caso aqui não, mas se fosse gases sim, eu teria também as condições padrão, porque eu posso ter eletrodo de gás hidrogênio, depois a gente vai ver. Então, o que eu vou fazer? Ó? Nessas condições, eu determinei no voltímetro que a minha diferença de potencial do eletrodo ali, né, é de mais 1,1. Quando eu calculo aqui, ó, colocando 1,1, a constante Faraday de 2 mols, eu chego ao ΔG padrão da minha reação. Este valor, não importa em que momento esteja a minha reação, ela vai sempre ser a mesma. Ela não será alterada. E isso por quê? Porque isso é determinado nas condições padrão. Ah, então esse aqui, professor, esse aqui, a gente pode observar que já é 200, ó, aqui 212. Nesse aqui, a reação já andou um pouco. Ela ainda é espontânea, ainda será gerada eletricidade, mas a gente pode observar que a minha voltagem foi reduzida e o meu potencial, né, da célula foi reduzido e logo o meu ΔG também. Bom, outra coisa que a gente precisa saber é que não importa se eu construir uma pilha enorme, o potencial permanece sendo o mesmo. Por quê? Ó, o ΔG é igual a menos NFE. Se eu agora isolar o E, porque eu quero saber o potencial, eu quero aumentar o potencial da minha pilha. O que eu vou fazer? Eu vou isolar ele e vou ver aqui, ó, que o N, que é o número de mols, se eu dobrar os coeficientes, ou seja, eu estou aumentando a quantidade de reagentes, logo vou aumentar a quantidade de produtos, eu estou aumentando os coeficientes estequiométricos. Como o ΔG divididos por N, o meu potencial permanece sendo o mesmo. O ΔG aqui, se eu botar 2, vai ser 2 vezes o potencial, logo o ΔG duplica. Mas o potencial permanece sendo o mesmo, porque o meu ΔG, que por sua vez duplicou, será dividido pelo mesmo número que vocês aumentaram. Então, como eu disse, em uma célula galvânica, não adianta eu construir uma baita pilha. Eu preciso ter diferentes células ligadas em série para aumentar o potencial da minha pilha. Não adianta eu aumentar a célula em si, e sim aumentar o número de células presentes. Bom, indo adiante, como eu posso simplificar aqui a notação da minha célula, né? Então é importante que a gente saiba. Então aqui, ó, aqui eu tenho a minha reação. Na pilha de Daniel e na pilha que eu mostrei ali, que é na minha célula galvânica, elas terão notações diferentes, apesar de ser a mesma reação que está ocorrendo de oxirredução.
Ó, aqui eu tenho o zinco passando para zinco mais 2 e cobre passando para cobre mais 1, para cobre 0. Então, oxidação, redução. Primeiro, eu escrevo a reação de oxidação. Ó. É a mesma coisa que eu tinha falado antes para vocês, espécie oxidada reduzida, só que agora é oxidação, reação de oxidação para notação da pilha. Reação de oxidação seguido da reação de redução. Então, aqui, neste caso, primeiro a oxidação, quem é que se oxidou foi o zinco, então, zinco barra zinco mais 2, barra cobre mais 2, gerando cobre 0. O que é essas barras aqui? Essas barras eu estou separando o estado físico das espécies. Ó, o zinco sólido passou para zinco aquoso, então são os dois estados físicos diferentes. Quando é uma barra, é porque eu estou separando espécies com estados físicos diferentes. E aqui, por que tem uma barra? Porque eu não tenho uma parede porosa na na pilha de Daniell. A pilha de Daniell, ela tem uma parede porosa, são estados físicos diferentes, então separo uma barra. Cobre aquoso para cobre sólido, então estados físicos diferentes. Agora, na ponte salina, eu tenho diferente, em vez de ter um sólido ali, que é a parede, eu tenho uma ponte salina. Então, o símbolo para a ponte salina são duas barras paralelas. Eu posso também ter, por exemplo, aqui ó, eu tenho o Hg2Cl, que é o cloreto de mercúrio, calomelano, né? Que é o nome dessa espécie, então é cloreto de mercúrio, reagindo com gás hidrogênio, formando o mercúrio zero e ácido clorídrico. O que vai acontecer? Em um caso, eu tenho sólido aqui, tá? Que é a espécie que vai reagir, formando mercúrio líquido. Só que nesse caso aqui do gás hidrogênio, eu não tenho um eletrodo. Então, eu preciso criar um eletrodo que vai ser uma espécie que vai estar no meio, mas que não vai reagir, geralmente platina. Então, eu tenho um fio de platina aqui que vai ser o meu eletrodo. Então, ali será gerado gás ou consumido gás, enfim. Ele precisa estar sendo representado. Então, primeiro, a reação de oxidação. Eu tenho hidrogênio zero indo para hidrogênio mais 1. Então, oxidação. Aqui está a oxidação. Hidrogênio zero indo para hidrogênio mais 1. Só que eu preciso colocar antes que tipo de eletrodo eu usei. Ah, mas aqui não tem, professor, porque o eletrodo era esse sólido aqui, tá? Que é o cloreto de mercúrio. Bom, então eu já mostrei para vocês que quando é fases diferentes eu preciso separar por uma barra. Quando é ponte salina são duas barras. Quando eu tenho, apesar de não ter aqui a espécie que foi utilizada como eletrodo, eu sei que foi fio de platina, então eu preciso representar aqui, também separado por uma barra ele foi utilizado nessa reação aqui de oxidação, mas ele tem que estar separado por uma barra porque é estado físico diferente. E quando eu não tenho mudança de estado, aquoso para aquoso, ó, ferro mais 3 indo para ferro mais 2. É uma reação de redução, por isso que está depois. Nesse caso aqui eu também usei fio de platina. Ó, usei nos dois lados, então começa e termina com fio de platina, separado por uma barra. Aqui eu tenho gás indo para aquoso, então barra também. Era uma ponte salina, duas barras. Só que aqui eu não tenho mudança de estado físico, então vírgula. Então, isso é a notação. É importante que vocês olhem isso para depois, quando a gente tiver que fazer um exercício, seja possível. Bom, entendemos notação, entendemos o que era o potencial da pilha, o ΔG, e agora como é que são determinados a diferença de potencial? Bom, a diferença de potencial ela vai ser gerada a partir, né, de um padrão, que é isso que a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula, vamos encerrar só com um exercício.
Escreva a equação química da reação que corresponde à célula tal, sabendo que o potencial da célula é positiva. Será que a reação é espontânea, tal como ela está escrita? Não sei, então vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever a equação química. Então, eu tenho aqui, ó, eletrodo, porque é gás hidrogênio gerando hidrogênio aquoso. Eletrodo, porque eu tenho duas espécies em solução. Primeira coisa, reação de oxidação. A reação de oxidação é gás hidrogênio gerando H+. E aqui a reação de redução. Lembrando que é sempre oxidação, redução. Então vamos lá. Está aqui. Então, o gás hidrogênio vai reagir com cobalto mais 3, gerando H+, mais cobalto mais 2. Posso agora apenas fazer o balanceamento, né? Porque eu preciso saber o número de elétrons envolvidos. Então, 2 cobalto, 2 cobalto, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Bom, e agora na segunda, sabendo que o potencial de célula é positivo, será que a reação é espontânea? Então, ó, o potencial, que é esse E aqui, é positivo. Positivo vezes uma constante, que ela é positiva, vai dar um número positivo, vezes um número, que é o número de elétrons aqui, que é 2, nesse caso, né? Vai ser ainda o número positivo, vezes menos 1, vai dar um número negativo. Então, ΔG é negativo, sabendo que neste sentido é positivo. Por que, professor, é nesse sentido? Se eu inverter, eu vou ter um potencial negativo multiplicado por esse menos aqui, vai dar um ΔG positivo. A reação é não espontânea. Então, ela é espontânea nesse sentido e não espontânea nesse sentido. Bom, pessoal, é importante que vocês entendam que potencial positivo gera ΔG negativo, logo espontâneo. Potencial negativo gera ΔG negativo, ou seja, reação não espontânea. Tá bueno? Então, até a próxima aula.